Mas olha essa aqui, cara. Sou ansiosa e já vivenciei diversas situações por isso. Sou ansiosa. Sou ansiosa. Uma delas foi marcante demais. Foi quando eu fui fazer uma prova de concurso. E antes mesmo de chegar no local, eu tive que ir ao banheiro 9 vezes. Vixe. Meu Deus. Já pensou? Ela ia lá e só ficava seco, né? Meu Deus. Mas o nervosismo faz isso. Olha isso. Não sei de onde veio tanto líquido, mas o pior foi o choro. Então saiu líquido para tudo que é lá. Se tiver suado, foi um derrame, né? Meu Deus. Os poros se abriram, as lágrimas rolaram dos olhos e o xixi desceu abundantemente. Cristalino já. Era assim uma verdadeira lavagem de ansiedade. Olha isso, cara. Banho. Aí ela falou, mas o pior foi o choro, ela diz, né? Antes, durante e depois. Já imaginou fazer uma prova chorando. E agora aqui? Tá difícil de entender. Ela não passou na prova porque ela molhou a questão. Essa aqui eu molhei, borrou, não tô vendo. Vou chutar. Depois saiu e perdi aquela prova. Ela já entrou chorando, eu não vou perder. Aí fez, eu não tô perdendo. Aí saiu e disse, eu perdi. Olha isso, cara. Isso é ansiedade, que é a coisa mais burra desse mundo, é a ansiedade. Aí Jesus disse, não consegue acrescentar, sendo ansioso, um palmo, meio metro, ao curso da sua vida. Sim. Por isso é que ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, ela não acrescenta, ela só subtrai. Se você estudou pouco, a ansiedade vai fazer você um cara que estudou pouco e que vai ficar burro. Porque a ansiedade trava, entope, coagula a dinâmica psíquica, criativa. A negatividade bloqueia áreas inteiras do cérebro. Armazenamentos. A ansiedade produz uma convicção de impotência antes de qualquer encontro com a realidade. Por isso ela já derrama você na realidade inadequado para o enfrentamento. E tira você do que tenha sido a realidade com aquela certeza absoluta de que o que tinha sido vaticinado pela ansiedade se cumpriu. Mas é claro, se você entra com essa ansiedade em praticamente qualquer coisa, a sua ansiedade vai pautar o acontecimento. Assim como o medo, essas coisas andam juntas. Só tem ansiedade quem tem muito medo, muita insegurança. A pessoa fica de lado. É deixada de lado. E a sensação dela age por ela. Tem aquele conceito de medo como coisa exterior que vem a mim, mas tem aquele medo essencial que tem a ver com a minha certeza, muitas vezes totalmente ilusiva e fantasiosa, sobre a minha incapacidade de realizar algo. Olha só. Não é como entrar num túnel, no caso do cara com síndrome do pânico, mas ele teve um ataque de ansiedade e com o pânico. Então não dá para eu entrar no túnel. Até que ele disse, bom bicho, se você não atravessar esse túnel hoje, você não vai atravessar nunca mais na vida. Tem que encarar. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Mas entrar assim em qualquer coisa já é entrar para a derrota, né? Já entrou derrotado. Olha o que a ansiedade mexeu no interior dela. Achei aquilo muito estranho e mais estranho foi quando parei de fazer a prova e veio uma voz dizendo, estás no teu limite. Uma voz? Apareceu uma voz para ela. Que voz, hein? Estás no seu limite. Um negócio meio cinema, né? Terminei a prova e voltei a chorar. Sem parar. Voltei a chorar sem parar. Por 2 horas e me perguntei o que era aquilo. A voz, o choro, foi quando pensei, estou com depressão. Tive medo. Achei que isso nunca aconteceria comigo e até hoje me pergunto, por que isso? Para que isso? Caião,
Qual é a causa disso, apesar de ter passado por muitas coisas? Mas o que faz e o que fez às vezes entrar nessa noia? Quando a pessoa não tem isso de maneira crônica, mas tem um episódio, ela narrou um episódio, como o dela, às vezes é acúmulo, são acumulações que se foram ocorrendo dentro dela. É a gota d'água? De fragilizações. E quando ela chega, atinge aquele limite, transborda. Então não tinha necessariamente nada a ver com o concurso. O concurso só aconteceu numa hora em que todas as inseguranças, os medos, as tristezas, as decepções dela estavam em estado de convergência emocional para a alma dela. Então ela já chegou lá fragilizadíssima. E o concurso público foi apenas o objeto tópico do que tinha se acumulado dentro dela. Então o que ela precisa se perguntar é como é que ela se trata na vida, porque ela deve ter acumulado coisas. Nesse dia o derrame foi aí. Se ela não entendeu o processo de vida dela, como é que ela vive, o que ela faz, o que ela não faz, se ela tem mecanismos de extravasamento de energia psíquica, seja através do exercício físico, seja através de relação sexual, seja através de lazer, seja através de louvor, adoração, seja através de bem-estar da alma em coisas que a pessoa sabe que quando faz realiza um bem, um aconchego, uma consolação para si mesma, ou se ela nega a vida dela, tudo isso, se ela entra naquela perspectiva neurótica de trabalho, responsabilidades, pesos, compromissos, engrenagens que não se interrompem, alvos a serem alcançados, objetivos a serem batidos, conquistas a serem realizadas. Se ela é esse tipo que vai correndo assim, tem gente que prossegue assim, mas tem outros o tempo todo nesse frenesi. Tem outros que a alma é mais sensível e diz não, chega, não é? Eu não quero mais isso. A voz interior fala até grosso para o cara dizer, para com isso que você atingiu o seu limite, daqui para lá explode, meu filho. Mas não era o concurso, era o acumulado. Então ela tem que ver como é que ela vive a vida, se ela tem esses mecanismos de extravasamento. E porque foi tipicamente um caso de surto de natureza emocional, de descontrole emocional. E a própria ansiedade que se avolumou e despencou naquela hora já foi o resultado dessas acumulações. Isso pode acontecer com qualquer um que se julgue um indivíduo de ferro, de bronze, um ser mineral. É horrível quando a gente hipertrofia as noções sobre o que a gente aguenta e o que a gente não aguenta nesta vida. Que foi algo que Jesus toda hora fez questão de deixar claro para os discípulos, que eles não fizessem aquelas propostas super-humanas para eles mesmos, tipo, Pedro, tu darás a tua vida por mim, Jesus? Eu é que darei a minha vida por ti, ninguém vai te tocar. E Pedro disse, Jesus disse, tu darás a tua vida por mim? Para com isso, cara. Toda hora Jesus está dizendo, não fiquem fazendo essas promessas heróicas. Sim. Não fiquem com essa hipertrofia, com esse exagero. Cada um veja como anda, quem está de pé veja que não caia. Tente andar sem tropeço na luz, mas não faça asseverações sobre a sua invulnerabilidade, porque você não é. Ela não existe em você, de modo que ande quebrantado e vigilante, que é a sua maior segurança. Mas toda a perspectiva de hipertrofia, assim da gente, de mineralização do ser, que é um negócio que vem sendo pregado, primeiro pela igreja pentecostal,
antes de haver teologia da libertação, a igreja pentecostal pregava muito uma espécie de sobrenaturalização do crente, né? Então, assim como tem as irmãs da nossa amiga que tem um medo da natureza total e caem naquela asepsia enfraquecedora que a gente viu há pouco, tem aqueles que caem no abuso total de qualquer coisa, porque se eu creio em Jesus e lá está dito em Marcos, se eu beber coisa mortífera não me faz mal. Aí o cara bebe uma água cheia de ameba, se enche de tudo que é porcaria em nome de Jesus. Aí vai uma falta de bom senso total. Né? Ele vai, não, eu sou sobrenatural. Não vai acontecer nada. Pula do pináculo. Né? Então, quando chegou a teologia da prosperidade, com confissão positiva, veio a reboque a história de que crente não ficava doente. Crente tinha que ser longevo, não podia morrer jovem. Uma morte jovem num crente era algum pecado oculto, ou falta de fé. Acidente de carro era falta de proteção espiritual, de cobertura. Todas essas coisas foram sendo ensinadas. Um crente gripando muito era um cara que estava com a imunidade baixa por falta de confiança, de exercício de palavras de confissão positiva. Então você imagina a quantidade de neuróticos que foram criados por esse tipo de ensino. Como a vida é implacável, e esse ensino deles não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, Jesus disse, construa a sua casa sobre a rocha, porque o que acontece ao burro acontece ao sensato. O que acontece ao ímpio, acontece ao santo. Ou seja, a chuva vem para todos, a tempestade vem para todos, o vento vem para todos, o açoite vem para todos. Você vai cair se o seu fundamento espiritual for areia, for nada. E se for a rocha dos séculos, você vai suportar. Mas o que incide é a mesma coisa para todo mundo. A diferença é o seu fundamento. Isso foi o que Jesus ensinou. Agora, essas teologias da sobrenaturalização do crente ensinam que o cara é filho do rei e, portanto, ele já é um ente sobrenatural. E nada incide. Nada incide nele. Aí o pau canta porque a vida é implacável. Porque incide. Incide na vida dos propagadores dessas coisas. Os caras ficam doentes, vão escondidos para o hospital. Não querem que ninguém saiba, porque eles vendem imagem de super-homem. Eu já estou acompanhando esses líderes dessas versões ficarem doentes e se esconderem em hospital sem ninguém saber, já tem 25 anos. Me lembro do primeiro caso de alguém que pregava isso insistentemente, ficou doente, teve que ir para o hospital várias vezes escondida. Meu Deus. Para ninguém saber que ela era humana. No sentido de que ela é frágil, relativa, vive num mundo de relatividade e que o corpo humano é relativo. Agora, eu tenho dentro de mim um poder de sobrepujar a relatividade do meu corpo humano, não garantindo que ele não sofra a relatividade, mas garantindo de que dentro de mim existe uma consciência superior que vence a relatividade do meu corpo, apesar dela acontecer. Mas eu sou mais do que vencedor, é por essa consciência, não é porque eu evito a espada, a fome, a nudez, o perigo ou qualquer fragilidade humana, não, é porque a minha consciência já sabe que nada me vence, eu já sou invencível no amor dele, não é que eu seja inatingível para as coisas da existência, não. É que seja o que atinja, se meu coração está fixado no amor dele por mim, eu sou mais do que vencedor. Isso ensina o Evangelho, mas esse ensino torto da sobrenaturalização dos crentes gerou muita neurose. E quando a vida vem e castiga, como estão essas casas construídas na areia e não no chão da palavra, meu amigo, o que cai de gente em surto de pânico, porque aí dizem, aquele que eu achei que me protegia não está me protegendo, tem alguma coisa errada. Então o indivíduo que não aprendeu com Jesus que no mundo a gente tem aflição, mas é para que se tenha bom ânimo porque ele venceu o mundo, e que em aprendendo assim não leva susto com nada, sabe como é, sabe que faz parte,
não tendo tido essa consciência, ao contrário, tendo sido enganado por esse outro ensino fantasioso, o cara, na hora que encontra a implacabilidade da existência, diz: aonde está Deus? Aí ele não tem mais aquele fiapo para se agarrar, e o pânico dele se instala porque ele agora está abandonado por Deus na vida. Olha isso. É um abandono muito mais essencial, de modo que é uma síndrome do pânico que sofre de uma angústia, de um desamparo de Deus com uma intenção vingativa de Deus contra o indivíduo. Então, além de vir esse sentimento de desamparo, o indivíduo ainda experimenta o desamparo com o agravante de que parece que Deus o desamparou, mas não desistiu de puni-lo. Nossa! Porque ele, crendo nesse erro, fez todas as confissões positivas, entrou em todas as campanhas, mas a vida não mudou, e ele chega à conclusão, e lá é dito, se diz a ele que isso não, as promessas não se cumpriram porque ele não teve fé, porque ele não ama a Deus, porque tem pecado oculto, por causa de qualquer coisa, não estava dando dízimo, ou ofertando o suficiente, ou se entregando às grandes causas do grupo local, então por isso aquilo o acometeu. E você imagina como fica essa alma humana, esbagaçada, abandonada por Deus e ainda perseguida por esse Deus ante o qual ela é acusada dessas coisas todas. Como é que se pode sobreviver espiritualmente sob um peso desse? Por isso, a maior parte dos crentes ou vivem num estado de euforia alienada, ou vivem num estado de medo, de pânico, de angústia, indescritíveis, porque a maioria é doutrinada nesse engano. Enquanto ele vai durando como engano, produz-se a euforia alienada. Na hora que a implacabilidade da existência quebra a magia daquela fantasia, o cara aterriza na realidade, olha e diz: eu não tenho Deus, não tenho onde me agarrar, Deus me deixou. Aí fica duplamente pior a situação da pessoa.